Quinta-feira, 13 de junho, começando nossa reflexão, hoje com o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 65, intitulado Pedir. Hoje a gente tem seguido aí numa série de reflexões sobre isso, sobre pedir, sobre possuir, lucros, valores. A gente tem feito um estudo bastante profundo sobre isso, né? As lições que estão chegando. E hoje o Emmanuel vai também falar sobre pedir, né? Num tema aqui central muito importante e apresentando pra gente um outro ângulo. Então vamos começar com muitos corações, muita alegria. Bom dia, meus amores! Que delícia! Rosa Bertuga, querida! Reizinho, tia Soninha, Aline, bom dia, amores! Bom dia, Rogerinho, galera! Bom dia, Carlão, Silvana Vergalim, Ale Alves. Bom dia, amores, bom dia, feliz semana a todos, muitos corações, muita alegria, muito entusiasmo e que Jesus nos envolva, nos fortaleça, nos sustente, que as nossas atenções estejam voltadas para o imperecível da vida, a nossa verdadeira missão aqui na Terra e os valores sendo ampliados e entregues à nossa volta. Muito obrigada, Senhor Jesus, por este momento, que assim seja. Oh, coisa boa! Bom dia, Leonor, bom dia, Alcinir, que delícia, que alegria e que friozinho! Tá frio aí onde vocês estão? Iluminada, bom dia, amor. Turmíssima, vamos aquecer bastante hoje o sentimento porque a temperatura tá baixa. Então vamos subir o sentimento. Né? Show de bola, meus amores. Hoje o Emmanuel vai trazer uma... Gente, nós temos... Muito frio, né, Rô? Nós estamos vindo aí de uma sequência de estudar, assim, tudo que o pedir à nossa volta, né? Tudo que envolve essa conjuntura de relacionamento com o alto. A semana passada nós falamos disso na parábola e hoje caiu aqui. Isso, aquece com a chama. E hoje nós vamos falar sobre pedir, mas um outro ângulo muito interessante, porque depois que a gente estudou sobre dinheiro, valores, conjunturas existenciais naturais, chegou para mim alguns depoimentos muito interessantes sobre o que pedir e o que não pedir, né? Porque às vezes a gente fica meio retraído em pedir alguma coisa e acaba perdendo essa parte divina, essa parte valiosa do pedir. Porque pedir é estabelecer vínculo com o alto. Então não dá para não pedir, porque em primeiro lugar é o vínculo com Deus, através de Jesus. Então, nosso vínculo com Jesus é o primeiro valor do pedir. Mas a gente só pode pedir? Não. A gente pode pedir, louvar e agradecer. Mas você com uma necessidade vigente, com algo... Bom dia, Elizabeth, amor, flor do dia. Com algo acontecendo na sua vida que te desperte uma necessidade de solução, manter-se em vínculo com o alto numa rogativa é fantástico, é fundamental, é o ponto de equilíbrio. Então o pedir, ele é muito significativo, junto de outros, mas falando especificamente do pedir, que acaba tendo uma certa exclusão, né? Não vou pedir porque tá errado pedir, não, tá certo pedir.
E aqui a gente vai aprofundar, porque a gente vem falando disso, surgiram comentários, o pessoal tá, né, trabalhando isso na cabeça. E aí agora ele vai trazer um outro sentido do pedir. Tá em Mateus, no capítulo 20, versículo 22, onde Jesus fala assim: Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. E o Emmanuel vai abordar este ângulo sobre o saber pedir. Porque quando a gente pensa que a gente, para pedir, tem aqui um caminho de como chegar a isso, né? Como fazer isso? Como não parecer ingrato? Ah, então é melhor não pedir. Não, peça, mas vamos aprender a pedir. Esse trecho tá naquela referência dos filhos de Zebedeus vindo, pedindo para sentarem do lado direito de Jesus. E aí a hora que Jesus fala, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, porque para sentar do meu lado direito tem que dar um testemunho lascado. Então é este o contexto em que o Emmanuel tirou. Não sabeis o que pedis. Só que ele vai trazer isso para nossa conjuntura, para nossa realidade, porque se é uma necessidade pedir, o saber pedir, então é uma condução assertiva, porque eu posso pedir coisas indevidas e de duas uma: ou eu não sou satisfeito e desacredito de que pedir vale alguma coisa, ou eu sou satisfeito e entro em queda. Então nesse caso também não é favorável, né? Ele vai falar sobre isso aqui num parágrafo. Vou até já abordar que eu quero trazer nesse caso de o pedir ser indevido, no livro Libertação. Bom dia, Kika, meu amor! No livro Libertação tem um caso de uma senhora desencarnou e deixou aqui na Terra o filho e o marido. Era uma família de muita posse, muito dinheiro e muito poder. Aí e virou um caos. Virou um caos aqui a família, o filho, o pai, virou um caos. Aí, e ela insistindo para vir visitar o filho e o marido, vir ver a casa dela. E o pessoal lá em cima negando, empurrando, e ela se restabelecendo e pedindo para vir ver o pessoal aqui embaixo. E o pessoal segurando, isso durante anos, segurando ela. E ela insistindo, pedindo, insistindo e pedindo. Chegou uma hora que eles falaram: a gente não pode mais negar isso a ela. Bom dia, Edinha! A gente precisa consentir. Só que a gente sabe que não vai ser bom para ela. Mas não podemos negar. Ela tá pedindo tanto que nós temos que dar isso a ela. E aí eles permitiram que ela viesse visitar a família. E quando ela viu, e passasse uma semana aqui na Terra, quando ela viu aquele caos, ela enlouqueceu. Ela alterou o juízo e entrou ali num transe, num processo, e se apegou à matéria, às suas taças, à sua casa, ao que estava tudo quebrado, enfim, foi uma lástima. E eu tava lembrando deste caso porque muitas vezes, hoje o assunto é diferenciar o que pedir do que não pedir. Né? Hoje o estudo é qual o contexto favorável de pedir. Quando a gente quer alguma coisa, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente força a barra para conseguir. E esse forçar a barra
ele pode ser uma forma de determinação ou pode ser uma forma de capricho querendo ser satisfeito. Qual a diferença? A diferença é você que vai encontrar aí na sua alma, porque a vida vai refletir o que é devido para você. Só que se você dá na arrombar, querer arrombar a porta que não se abre, você não tá lendo os sinais da vida. Você não tá lendo. Então, a diferença entre determinação e teimosia tá no nosso íntimo. A resposta é a gente mesmo que se dá. Não pense que alguém poderá te dar essa resposta. Ah, eu devo fazer isso? Será teimosia? Será insubordinação? Ou será que é fator de determinação, de crescimento? O progresso não haveria chegado se algumas pessoas não tivessem sido determinadas para construírem coisas materiais, coisas mundanas, né? Coisas do mundo, mundanas não no sentido de excesso, mas no sentido de ser de mundo. Então, qual que é a diferença? Olha para dentro e vínculo com o alto. É nessa ligação com o alto que você vai amadurecendo este canal de percepção. Não é não pedindo, é entendendo as respostas, entendendo o retorno à sua busca. Então, olha que sutileza de maturidade que o André Luiz, que o Emanuel vai nos trazer. O André Luiz é o do caso que eu falei. Do livro de hoje é o Emanuel. Beleza? Vocês estão comigo? Vamos pro livro? Todo mundo contextualizado? Hoje falando sobre pedir. Como pedir? Deixa eu ver se a turma tá comigo. E Jesus falou, não sabeis o que pedis. Sim! Sim, boa! Então, bora seguir. Gente, ó, eu vou ler aqui e vou atentos e apostos, e vou contextualizando. Qualquer coisa vocês falem aí comigo, tá? Se eu não conseguir ler na sequência, vocês insistem, porque às vezes passa rápido, tá? Boa, meus amores! Então vamos lá. Emanuel comenta assim: a maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Claro, na nossa necessidade a gente volta ao alto. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimento, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento das oportunidades recebidas. Então, aqui ele já colocou a sala, a antessala do nosso pedido, que é a nossa atitude. Qual a postura com que você pede, né? Qual que é a postura? A verdadeira atitude dos filhos de Deus, qual é? Qual é? A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de se lhe subordinarem o poder infinito. Quer dizer, eu peço até ganhar. Pedinchões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas
em virtude da rebeldia suprema nas relações com o pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Por isso que eu citei esse caso que tá lá no Libertação, né? A pessoa pediu tanto, o pessoal negando, mostrando para ela que não era hora. Ela insistiu, beleza, então vai. E aí deu ruim, não foi bom para ela, ela não estava pronta para aquilo. Tem uma outra história, essa é do Hilário Silva, que ele conta de uma senhora que tinha um filho aleijado. E aí este filho era muito bonzinho, era muito carinhoso com ela, e ela pediu muito, pediu em oração para que Jesus restabelecesse a saúde dele e ele voltasse a andar. E aí ela tinha tantos créditos espirituais, né? Porque tem que ver isso, né? Se você tem saldo lá para sacar alguma coisa, e ela tinha. Então ela usou esse crédito, esse valor espiritual dela em intercessão ao filho. E foi atendida, porque o filho não tinha merecimento e nem condições de se restabelecer. Mas ela interveio, pediu pelo filho e o filho voltou a andar, né? Houve lá um procedimento e ele voltou a andar. E quando ele voltou a andar, ele se mostrou um baita de um agressor, malandro, safado, sem vergonha. Então assim, ele pegou a liberdade que lhe foi concedida por intercessão, né, o valor de outro em benefício dele, e danou a beber, jogar, não querer nada com nada da vida. E a mãezinha dele ali sempre ao lado, instruindo e pedindo e não sei o que lá. E aí ele começou a ser agressivo com ela e bater nela. E numa dessas surras que ela levou dele embriagado, ela caiu e ficou caída assim no chão. E aí dali mesmo do chão ela falou assim: meu Jesus, o que foi que eu pedi? Meu Jesus, como eu tava errada de pedir isso. E aí no dia seguinte ele voltou para a cadeira de roda. Então, olha como encaixa, gente, o pedir e pedir e recebereis. A gente sempre recebe. Bom dia, Elaine, meu amor! A gente sempre recebe. Só que a gente precisa ler sinais. Alguns sinais são sutis. Falam na consciência. Falam num outdoor, né? Aquela coisa que você tá passando no outdoor, de repente faz um sentido aquela frase, né? Conecta alguma coisa. Então, sempre tem resposta. Essas respostas podem ser sutis ou marcantes, né? Como nessa história do Hilário. E o menino então voltou para a cadeira de roda e continuou bonzinho, porque ele tinha um aprendizado ali naquela área para fazer e tinha que fazer na contenção devido aos excessos anteriores. Então lá atrás ele excedeu e agora ele está na consequência desse excesso, na cadeira de roda. Olha como são casos que encaixa aqui, né? A gente quase todos preferem insistir, teimar, se impor ao paternal carinho de Deus. Porque Deus, ele busca nos atender, mas nesse atendimento pode estar no desvio dos desígnios de Deus para nós. Então, por exemplo, o filho não quer estudar, e aí tá ali insistindo e conduz até um determinado ponto da vida. Chega um determinado ponto da vida que os pais já não fazem, não podem fazer mais nada e o filho segue
pelo caminho que ele deliberar. Pois bem, este caminho pode ser indevido. Não é o que o pai queria, o que os pais queriam, mas é o que a pessoa pode escolher. Então, olha como é mais ou menos assim que a gente age com Deus. A gente pede, insiste, arromba portas e de repente pode não ser bom para nós aquilo. E aqui a atenção do trabalhador atento, fiel, dedicado ao acerto, para não se desviar do caminho reto traçado pelo alto. Que nem ele fala aqui, olha. Pedinchões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas. Gente, olha que lição. Então, sobrevêm desastres, surgem dores. Em seguida, aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança do pai, à maneira do filho pródigo, aquela parábola, né, do filho pródigo. Mas o desencanto, a consequência, constitui-se em veneno da imprevidência e da irresponsabilidade. Gente, olha o poder que tem a expressão, a nossa expressividade das necessidades. Pedir é sobre isso. Pedir amadurece. Ai, Carla, mas eu pedi errado. Pois é, e agora aprendeu. Aprendeu e vai restituir agora o caminho reto. Tem uma desconstrução que foi feito no erro, né? Errar é assim, tem a via reta e eu peguei a via torta e segui. Aí tem uma desconstrução, retorna aqui e pega a via reta. Mas é a partir do pedir, né, deste vínculo com o alto, dessa busca de realização, que a gente compreende. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação, de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque acima de tudo devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Aqui ele fecha com o entendimento que a gente precisa. Que ponto que eu tô do pedir? Eu sou uma pidoncha inveterada e tô me desviando do caminho? Ou eu sou aquela pedinte humilde que desloca sua força para conquistar, para progredir? Nesse caso é a determinação, em outro é o capricho. Qual o ponto que eu estou? Duas atitudes fundamentais. Primeiro, não busque respostas fora. Busque respostas dentro. Na oração, falamos com Deus. Na intuição, Deus fala conosco. Busque respostas dentro. Prece, busca, pedido. Meu Jesus, me ajuda a enxergar se eu tô no caminho reto ou não. Me ajuda a enxergar se eu estou em conquistas espirituais ou não. Meu Jesus, me ajuda a perceber qual a melhor decisão para minha vida. Então, esse é o primeiro ponto. Ligar-se com o alto. Segundo ponto, da sua postura, da sua atitude, é entender, diferenciar se você está
Ó, gente, esse é pra selar a aula, hein? Pra selar. Eu ia falar no começo isso, na nossa contextualização, eu deixei pra falar pro final. A atitude que você pede é determinante. A atitude é aquele pensamento oculto, é aquela posição não verbal. E a atitude é a leitura que o alto lá em cima faz. É essa atitude. A minha atitude é de quem aceitou o fardo da vida, ou a minha atitude é de indignação e de quem está rejeitando esse fardo da vida. E ninguém pode falar isso para você, por você no seu lugar. Apenas você mesma, você mesmo pode descortinar essa verdade interior. Qual a sua atitude, qual a sua postura, qual a base do seu sentimento ao pedir. Porque a gente pode estar num pedido aqui de rebeldia, de insatisfação, de revolta contra o divino. Nesse caso, em outras palavras, a gente estaria falando assim: poxa Deus, eu sou uma pessoa tão bacana e o Senhor só tá me derrubando. O Senhor só tá passando rasteira na minha vida. Me ajuda aqui um pouquinho. Não verbal mas lá no fundo, o pano de fundo dele, bem o pano de fundo dele, pode estar sendo este tipo de pensamento inconsciente. Inconsciente para os outros, porque se a gente buscar, a gente enxerga. Ou o meu pedir é assim: meu Jesus, eu sei que eu tenho que passar por isso, mas eu tô com medo, tô com medo de fraquejar, tô com medo de não dar conta. E por isso eu te peço ajuda, meu Jesus, me ajuda a enfrentar essa situação. Clareia o meu entendimento, Senhor, para que eu tenha força de solução, para que eu enxergue o caminho da solução, para que eu busque a solução. Gente, percebem a diferença? O pedir, ele é fundamental na nossa relação com Jesus, mas como você estabelece essa relação com Jesus? Dando ordem. Ó, meu Jesus, a coisa que tá feia. Dá uma chancezinha aí pra mim. Aí ele fala: filho, eu tô te dando todas. Tá tudo aí. Mas você precisa mobilizar também. E aí, algumas pessoas passam a vida inteirinha arrombando aquela porta que não quer abrir. Se ela abrir, é complicado. Se ela não abrir, eu tô indignado. Então essa é a postura indevida do pedir. Aqui é onde Jesus fala: você não sabe o que você está pedindo. Se eu abrir essa porta para você, você vai passar séculos em queda. Então, busca outra porta. Busca outra porta. Porque se você insistir demais, ela pode se abrir. E é prejuízo. Então, vai para outra porta. Ai, mas essa porta eu não queria passar. É a porta que vai se abrir para você. Confia. Confia, abre essa porta e descortine o horizonte que os desígnios divinos te trazem. Gente, é fantástico esse entendimento sobre pedir, não é? Porque na nossa relação com Jesus, qual a cor das nossas emanações? Qual a cor? Vamos colocar algo concreto aqui. Com que tom eu me dirijo a Jesus? É isso que determina o estágio onde eu estou. É isso que determina
o nível de maturidade espiritual, o nível de elevação e de compreensão com as lutas da vida que eu estou. Porque tem porta que pode não se abrir. Então eu falo, meu Jesus, livra meu filho daquela situação. E aí Jesus fala, Carla, teu filho precisa passar por aquele caminho. Mas é um caminho de queda. Não, é um caminho de aprendizado. É doloroso, mas é o caminho do aprendizado. Então, ao invés de tirar ele do caminho, vamos pedir força para saber como estar ao lado dele, amparando-o no seu desvio. Certo, meus amores, essa é a nossa reflexão de hoje. É uma sutileza aqui, né? Um traço que o Emmanuel joga luz pra gente dilatar a compreensão. E a gente tá ficando afiado agora em pedir. O que vocês acharam disso? Me dá um feedback aí que a gente tem uns minutinhos aqui ainda. Dá um feedback pra mim. Ficou claro pra vocês? Tá tudo certo? Pra gente poder encerrar. Outro dia a gente estava na parábola, a gente estimulou o pedir. Então o pedir é uma força que nasce. E agora aqui a gente está contornando o pedir, né? Para que ele ocorra de maneira construtiva. Ótimo, tive 2 feedback aqui, muito bom, valeu Rô, muito bom Carlinha, Dri, maravilhoso, obrigada meus amores. Eu fico querendo saber o que vocês estão falando aí atrás, o que vocês estão pensando aí atrás. Bem esclarecedor, Elizabeth, e vocês percebem que, por isso que eu tô tão interessada no feedback de vocês, muito bom Ale. Porque vocês percebem que essa verdade não contrapõe a outra verdade. Muito bom mesmo, Carlão. São ângulos do mesmo contexto de verdade, são ângulos que o Emmanuel acrescenta para nós. Voltei e já fui puxar, e já me puxaram a orelha. Muito bem esclarecido. Saber pedir é um importante. Boa, tia Sônia. Fico organizando a casa e atenta aos seus ensinamentos. Ai, meu amor. Beijo, Elizabeth. Queridas e queridos, então é isso. Saber pedir. Pedir é fundamental. Saber pedir é amadurecimento. É o diferencial da nossa vida. Vamos pedir sim. Meu Jesus, tô querendo melhorar de vida. Me dá umas facilidades aí. Isso não é saber pedir. Meu Jesus, estou querendo melhorar de vida. Vou fazer vou me instruir melhor para me gabaritar e crescer. Fortaleça a minha ação. Abençoe os meus esforços, meu Jesus. Quer dizer, olha que diferença, né? Aline, entendendo que saber pedir para não reclamar do que nos foi dado. Exatamente, Aline. Alcinir, os desígnios de Deus são maravilhosos e precisamos encontrar o caminho com resignação e amadurecer. Boa, meu amor. É isso, turma. Eu acho que captamos a mensagem quando Jesus disse: não sabeis o que pedis. Então, saibamos o que pedir para crescer em entendimento, em entrega, em ações, em espírito e verdade. E assim nós encerramos.
Senhor Jesus, nosso amado Divino Mestre, é com alegria e gratidão que finalizamos o nosso estudo de hoje, com o coração carregado de esperança em renovação. Divino Mestre Jesus, fortaleça-nos para que não caiamos, o que para nós seria tão fácil, Senhor, para que não caiamos em erros já conhecidos, que saibamos, Divino Senhor, encontrar na Tua assistência, na Tua presença, em nossa intimidade, que saibamos encontrar no caminho a melhor atitude, a melhor postura, as melhores ações. Muito obrigada, Senhor Jesus. E vibramos para os nossos irmãos de todas as do planeta, do planeta todo, dos países em geral, os nossos irmãos que muitas vezes condenam a sua existência com ações indevidas. Vibramos por eles, meu Jesus. Vibramos pelos que sofrem nas mãos destes que estão em decisões indevidas. Sabemos que quem comanda isso tudo é o Senhor e nos aliamos a Tua presença em nossa vida para contribuir com a nossa pequena entrega, porém sincera e constante. Obrigada, Senhor Jesus, por mais este momento. Que assim seja. Que assim seja, meus amores. Ivone, querida, gratidão a você, minha amada. Pessoal, até amanhã, 7h30. Ivone, querida, beijão. Carlão, Robertuga, tia Soninha, meu amor, vão com Deus, um excelente dia, ótimo trabalho e começando a nossa semana com uma vibração intensa de tá tudo certo, Jesus no controle e nós aqui do lado de cá fazendo a nossa melhor, dando a nossa melhor contribuição. Alcinir, querida, Ale Alves, Elizabeth, até amanhã, meus amores. Elaine, querida, beijão, turmíssima. Tchau, tchau, amores.